Olá, aqui quem fala é a psicóloga Indiara Azevedo, do canal Saúde Mental. Muito obrigada a você que está nos acompanhando no nosso canal, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos. Isso é muito importante nesse período que estamos vivendo. E hoje eu venho falar de uma emoção muito importante em que temos vivenciado ultimamente, sobre o medo. Quando você escuta falando essa palavra medo, o que vem à sua mente? Quais são os seus medos? É impossível negar, não é verdade? O momento em que passamos com uma pandemia mundial, onde as pessoas, quando ligam os noticiários, veem tantas notícias que trazem medo. Notícias alarmantes e muitas vezes não questionamos a fonte de onde vêm essas notícias, se realmente são verdadeiras. Hoje nós vivenciamos os fake news e temos que ter cuidado quanto tempo nós passamos diante dos noticiários. É importante que você delimite esse tempo. Mas em se falando do medo, o medo é uma emoção importante, você sabia disso? É importante. Imagine a vida sem o medo, sem a noção do perigo. O medo é que nos traz, naquele momento em que você vai atravessar a rua, que você vê um carro vindo, você para. É o medo que te faz parar. O medo te faz ter algumas reações físicas, como sudorese, taquicardia, que é o coração acelerado, porque as nossas suprarrenais, elas recebem essa descarga de adrenalina. E isso vai para a corrente sanguínea, porque o seu cérebro vai entender que você tem que se preparar para proteger de algo. A mesma coisa é quando você vê muitos noticiários e sente medo. Nós, por si só, temos a sensibilidade de sentir a dor do outro. Por isso, nessa pandemia, é importante que você sempre tenha o seu momento de ver os noticiários, que você também olhe as fontes de onde vêm essas notícias, tá certo? Não é todo grupo que você deve estar abrindo as notícias. É melhor você confiar numa notícia que vem da Organização Mundial de Saúde do que de uma pessoa leiga que está falando além do grupo. E o seu ambiente da sua casa, do seu lar? Como tem sido propagadas essas notícias? Tem casas que, em frente às crianças, todo mundo conversa sobre aquelas notícias que trazem medo. Então, aquele ambiente está se propagando esse medo. O medo ele pode se tornar patológico, desde o momento em que se avança para um pânico. E isso pode se tornar muito prejudicial à saúde mental. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado. Cuidado com o que assistimos, com o que falamos. E muito importante é outra situação. O que nós vamos gerar a partir dessa emoção, que aí é o sentimento. O que eu vou fazer com esse medo? O medo não tem como se evitar, mas como eu vou reagir diante daquele medo? Aí entra a razão, o questionamento. Muitas pessoas ficam, e se? E se isso acontecer? Sempre usando essa partícula em si. E é bom a gente questionar sempre. Questionar as coisas que vêm, as notícias que vêm e sermos mais racionais. O seu cérebro é um órgão fantástico, mas ele se cansa à medida que você vem se preocupando, sentindo medo o dia todo. Imagine, é uma descarga no seu cérebro, porque ele é ele que manda o comando para você andar, para você piscar, para você comer, se alimentar, ir ao banheiro. Tudo é o cérebro. O cérebro é o órgão responsável por todo o comando do nosso corpo. E quando você não delimita, né, esse tempo de sentir, de olhar os noticiários, de se preocupar, aí sim vai se tornar patológico e prejudicial. Eu vou dar uma dica muito importante e uma técnica para vocês. Algumas patologias podem surgir a partir desse medo em excesso, como ansiedade, e a ansiedade pode gerar uma depressão. Procure uma pessoa da sua casa ao qual você pode contar sobre os seus medos. Isso é importante. Não negue os seus medos. E questione e racionalize esses medos, tá certo? Se você acha que está difícil, procure uma ajuda profissional. É muito importante que você tenha essa consciência, tá bom? Além das técnicas de respiração diafragmática que vocês podem ver aqui no meu canal, outra
técnica é de relaxamento muscular progressivo. Uma técnica bem fácil de se fazer é a técnica da hora da preocupação. Você vai separar uma hora apenas do seu dia, em vez de você sobrecarregar o seu cérebro para se preocupar o dia todo com o medo, com a tia que está distante, com a avó que está distante, que pode pegar. E naquele momento o seu cérebro ele não pode resolver aquele problema. Então você vai reservar uma hora do seu dia, tá bom? Para poder se preocupar, escrever, quem sabe, num caderninho, muito importante se escrever. E aí você vai delimitar aquele tempo de ficar preocupada e processivamente com medo, tá bom? Até o próximo. Quando se fala em saúde mental, se fala em saúde coletiva. Então pense nas pessoas que estão à sua volta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e dê o seu like, tá certo?